Bom, agora tenho que ir eu ali aqui, não é? Se quiser, pode ficar para o meio. Sentar aqui, para estamos bem aqui com estes dois. Olha, eu, além de agradecer a todos os que vieram neste dia verdadeiramente desagradável, de chuva, mas isso sim, dar um passeio pelo Chiado é sempre tão bom, esteja como esteja o dia, que acho que valeu a pena convidar-vos a virem aqui apanhar chuva e ouvirem também estas duas intervenções, que eu agradeço profundamente e que além disso me congratulho de ter pensado nos dois, um de forma direta e a Paula de forma indireta, mas tivemos um intermediário. Um intermediário também foi lá. É pena não ter estado aqui, porque não, eu era uma lacuna, ela comigo essa lacuna. Isso tem que ver um bocadinho com a minha ideia, porque é tomar a decisão, finalmente, e demorei anos a tomar a decisão de vou publicar isto, vou mesmo publicar isto. Como o Fernando disse, isto é um livro que recolhe trabalhos que foram publicados aos soluços, pouco a pouco, por diferentes solicitações, mas aquilo que eu estava convencida, mas não consciente, essa convicção interior, que no fundo eu tenho que publicar isto de forma unida, era que no fundo isto é um livro sobre Heidegger, mas é o meu livro sobre Heidegger. E, portanto, não sou muito de exegeta, como disse o Fernando, e tem razão, porque isto é um livro de uma especialista em Heidegger, mas realmente acho que aquilo que é mesmo importante no livro não é que seja um livro de uma especialista em Heidegger, porque o que eu quis com o livro tem um pouco que ver com a vossa presença aqui. Isto não é meramente um livro para especialistas, um livro para filósofos, para falar dentro da academia, o muito que sabemos e o atentos que estamos à última publicação e todas estas coisas que aparecem no livro, apesar de ser ao longo de anos a revisão, evidentemente, pôr muitas notas de percutagem e algumas modificações de texto, de maneira a comportar essas referências, mas é sobretudo algo que eu penso que é fundamental para compreender a figura de Heidegger, mas é fundamental porque neste caso ele solicitou-nos, instigou-nos, como disse a Paula, a pensar sobre algumas não é algumas temáticas, no fundo a temática é sempre a mesma, é a questão arte-técnica, técnica-arte, e é a questão da physis, embora a questão da physis nunca seja tocada de forma central, é omnipresente, não é? E para trabalhar Heidegger é fundamental, não é? Mas a natureza não é arquitetónica. A natureza é tectónica, mas não é arquitetónica. E Heidegger introduz. É fluorescente. Sim, é fluorescente nesse sentido, se pensamos menos na vida e mais, na estrutura propriamente geológica, encontramos essa ideia do tectónico. O Foucault teve bom faro quando falou da arqueologia e dos estamentos de maneira a esse nível. Portanto, no fundo, eu creio que este livro dá-me o gosto de ter visto em Heidegger aquilo que eu penso que é mais interessante nele, e não estou a pôr de parte, longe de mim, semelhante ideia de ser e tempo, que é fundamental, e tudo o que está à volta de ser e tempo. Não me passa pela cabeça prescindir de, mas não é a única coisa. E Heidegger chegou
a pensar isto, e isto que ele chegou a pensar e que tem como centro essa capacidade poderosa que o homem tem de se deixar transigir por uma força criadora, que é a maneira da physis sem ser physis, isso é fundamental para compreender o melhor Heidegger, o melhor de Heidegger. Estão aqui ausentes alguns amigos que tiveram a paciência de vir até aqui e se dedicam especialmente ao pensamento político. Encontrarão em falta aqui as questões especificamente políticas. Não estão em falta, é como a physis, mas não é central. Só que, realmente, se nos formos a falar do pensamento político de Heidegger, ele traduz uma parte da sua personalidade e do seu pensamento, mas realmente há que reconhecer, não é a melhor parte. Eu creio que este livro dá a melhor parte daquilo que Heidegger chegou a pensar e em que creio que filosoficamente, ou seja, pensando, acreditava profundamente. E os dois tocaram de maneiras diferentes, porque apanharam por diferentes vias. Esse aspecto tão importante de Heidegger, que é a relação com a Terra, com a Terra que é terra no sentido de terra-mãe, portanto, no fundo, uma terra urbanizada. Ele não falaria, não diria isto, mas nós podemos dizer, não temos que falar a linguagem de Heidegger. Essa é outra das, se calhar, surpresas com que se encontram ao ler o livro, é que eu não mastigo as palavras de Heidegger, eu traduzo, mas traduzo nesta belíssima língua para falar filosoficamente, que é a nossa. E esse esforço faz parte da minha maneira de apreender o pensamento de qualquer autor, e neste caso, especificamente deste, a que tenho dedicado tanto tempo ao longo da minha vida. Portanto, por um lado, é terra. Eu sabia, aqui para nós, ninguém nos ouve, eu sabia que o desafio que eu lançava ao Fernando, à qual eu não sabia porque foi desta maneira, por interposta pessoa, que soube interpretar muito bem o que eu pensava, mas eu sabia que o Fernando ia gostar. Eu convidei o Fernando para ler este livro porque sabia que ele ia gostar. Da mesma maneira que eu, e sabia isso, não só por ter conversado com ele em várias ocasiões, mas também porque li e gostei muito, e costumo usar também com os meus alunos e aconselhar um livrinho, porque é pequeno, de introdução a Heidegger, que se chama Heidegger Pensador da Terra. E o Heidegger Pensador da Terra aparece por aí, em algum sítio, em mais do que um sítio, se não me engano, que é, digamos, no fundo, uma ponte de diálogo que tínhamos aí, pela qual eu sabia que o Fernando ia aproveitar bem o livro, não para ele, porque não precisa disso. A sua compreensão de Heidegger, mesmo que não tenha lido todas as obras e não seja um especialista ou não se considere um especialista, não é preciso ser um especialista para ter entendido bem, é só preciso ter olfato filosófico, e disso está claro que o Fernando tem mais do que sobra. Deixa-me só dizer uma coisa, sim, sobre a parte política, desculpa. Sobre a parte política. Não é o nazismo. O nazismo não tem explicação para você. Mas o Heidegger, essencialmente, implica que era um conservador. É. E, enquanto conservador, o pensamento dele, da Gesell, é um pensamento ecológico. A ecologia, disseram-me outro dia que em Inglaterra, a disciplina de ecologia chama-se conservação. Há um bocadinho aqui entre os telhados conservadores e em autoplanos, eu percebi claramente, não se trata de progressistas ou conservadores de sentido político. É que nós precisamos de conservação, não é? Ao mesmo tempo que o Heidegger é extremamente, é vertiginosamente progressista, se quiser, avançado no pensamento dele, não é? De maneira que isto, a política dele, não, é sobretudo o que ele diz, o pensamento dele, não é? A designação
orientação de progressista e conservador também está um bocadinho ultrapassada. Pois está, é isso que eu estou a dizer. Não sabemos em que É isso que eu estou a dizer. Pois, depois, há muitos aspectos da retomação que a Paula teve o cuidado de fazer de alguns destes textos na relação com a experiência primária, ela que é exatamente isso também, que no fundo queria picar, queria ver em diálogo, é também extremamente, para mim, esclarecedora. Não é? Eu acho que ela tomou aqui umas notas, mas eu acho que lhe vou pedir as notas. Se ela quiser fazer um texto era ótimo, mas isso já não tenho coragem de lhe pedir, embora pudéssemos... Eu umas notas dou inteiramente. Aliás, eu tinha aqui outras coisas para relacionar e obviamente não cabia na economia da apresentação, mas só quero frisar que isto me deu imenso trabalho, confesso. Deu imenso prazer, que é o mais importante. Eu acho que está claro que deu trabalho. Mas enfim, assim ganham os seus alunos. Claro. Não, mas tenho todo o gosto em passar as relações que fiz, porque acho que pode ser divertido. Claro. E eu gostava de responder às questões, a questão da crise. Eu acho que Heidegger está todo o tempo a falar disso, não é? O que é que nunca fala dessa maneira? Claro, tinha aquela pretensão de... Eu gostou-se muito, não é? Eu comecei a falar isto em 49 e 54. Sim, basicamente. Embora a meditação da técnica venha de antes com o diálogo, sobretudo com Junger, que estava aberto pela introdução à metafísica, de onde provém dos textos que leu, mas realmente, enfim, começa bastante cedo. Ninguém fala bem contigo. Nessa altura não era quem é que se ia preocupar com a ecologia. Justamente. Isso é político. É o pensamento enquanto político. Isso. Para o Heidegger era tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Portanto, não há. O que nós falamos da linha de pensamento político, ou pensamento estético, ou pensamento sobre a arte, ou pensamento sobre a história, estou ali a falar para a historiadora, mas para Heidegger é de tudo ao mesmo tempo. Não está, ele no fundo daquilo que está sempre a falar é do ser, não é? E o ser é uma palavra epistemologicamente muito incómoda, porque realmente que é isso do ser, não é? Agora não vamos entrar na ontologia, não é? E pôr-nos a explicar aqui o que não vem à casa, mas é sobretudo essa ideia, aquilo que estamos a falar é aquilo que importa, e aquilo que importa é o que aparece através da produção ou da fecundidade humana do ponto de vista cultural. Enfim, não sei o que dizer mais. Posso dizer que estou muito contente e agradeço muito ao Manel Rosa ter tido todo este cuidado que teve com o livro, que foi especialmente atento e depois estou tão contente de ter publicado nesta editora e não noutra. E devo dizer que, além do apoio dado ao livro, também agradeço isso ao Dr. Manuel Santos, além da sua presença aqui hoje como diretor do Instituto de Filosofia Prática, dentro de cuja publicação está integrado este livro. E que estou muito contente porque o livro está muito bonito e penso que é o livro mais bonito que eu vou publicar. É bom que ainda tenha uns anos. Muito obrigada.